Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu no GP de Las Vegas nesse último final de semana. Nós vamos direto ao assunto com o Oi da Aimee e falando sobre o que ocorreu no Qualify. Fala aí, Aimee. E aí, galera, beleza? Então, a gente tinha falado até no pré-GP que essa corrida tinha tudo para ser legal, né? Bastante ultrapassagem, mas não foi o que aconteceu, né? A gente vai começar falando do quali, que foi um quali que começou com chuva, né? Na verdade, tinha chovido bastante. Os treinos livres foram no seco, mas já começou com a pista extremamente molhada. Alguns pilotos até tentaram ir com pneu intermediário, que é o de faixa verde, mas eles não conseguiam parar na pista. Não conseguia fazer. A primeira curva que chegava, eles passavam reto. Então, aí foi tentando fazer uma volta, outra. Você via que a visibilidade era quase nenhuma, assim, era muito spray. Então, logo depois, todos os pilotos foram para o pneu de faixa azul, que é o pneu de pista molhada, que a gente nunca tinha visto ser usado. É a coisa mais inútil da Fórmula 1, mas foi usado dessa vez e foi usado bem usado, porque olha, tava bem molhado mesmo. Tanto que assim, eles não conseguiam, a gente via muita bandeira amarela acontecendo, não é nem por acidente, era mais por escapou, não conseguiu fazer a curva, ainda tinha umas áreas de escape. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no finalzinho do Q1, o álbum acertou o muro. E daí quebrou ali a parte da suspensão. Ele conseguiu voltar para os boxes, não chegou a dar bandeira vermelha, mas mesmo assim ele já estava nos segundos finais. Então ele não conseguiu melhorar a volta dele, sendo um dos eliminados do Q1. Aí os eliminados foram ele, o Antonelli, o Bortoleto, o Tsunoda e o Hamilton. Ou seja, nós tivemos uma Mercedes, uma Red Bull e uma Ferrari eliminadas no Q1. Foi assim maravilhoso de assistir. Mas já, que nem você falou, teve até comentários de pessoas que seguem a gente no canal, falando assim, que não sabia nem se ia acontecer a corrida, das chuvas que estava tendo em Las Vegas. Então, ter a corrida já foi um bônus, né? Mas realmente aí você junta isso com, vamos dizer assim, já tem alguns pilotos que já não estão fazendo por muito bem, que nem o Hamilton, o próprio. O Antonelli vem melhorando, mas assim, o Antonelli já não tá fazendo uma grande temporada, uma espetacular temporada. O Tsunoda, né? Tipo, caras assim. Então, assim, não é tão absurdo ficar fora. Lógico que você espera um pouco mais, porque tem equipes piores. Mas eu acho que os piores, na verdade, se falar assim, vamos se manter pelo menos na pista, que aí alguém sai pior que a gente, né? Então, eu vou ser bem sincera, assim, eu adoro um qualify com chuva, garoa, essas coisas, porque realmente dá um negocinho diferente. É exatamente o que você falou, às vezes sobrevive quem ficou na pista. Pode não ser o melhor carro, mas sobrevive quem ficou na pista. Que nem um dos eliminados foi o Bortoleto. O final de semana dele não estava bom, ele não estava se achando nos treinos também, ele estava sempre ficando lá atrás, então não foi nenhuma surpresa ele acabar no Q1, infelizmente. O Tsunoda também não, né? A gente, infelizmente, já espera isso do Ah, Tsunoda. é. Sim. O Antonelli, eu sinceramente não sabia se um Q3, mas um Q2 eu esperava dele. E do Hamilton também. Mas a Ferrari, olha, assim, a Ferrari estava muito boa de reta. Como a gente falou no pré-GP, era uma pista para botar pouca carga aerodinâmica. Então, assim, a Ferrari estava boa de reta. Só que na chuva, não adianta você ser rápido. Você tem Sim. que ter muito, muito mais, na verdade, o carro Estabilidade, equilibrado né? do Estabilidade. que ser rápido. Então, assim. Só que também o que aconteceu? Eles tinham que preparar o carro para o domingo. E o domingo Sim, não tinha previsão de chuva. Então, assim, como é que você faz, né? Você foi na sorte mesmo. No caso, esse povo não teve a sorte, né? exatamente. Legal, o que mais É, você pode falar do quali pra gente? então, já no Q2 já não teve mais tanta emoção. A única coisa é que, assim, zerou o cronômetro, o Huckenberg estava no Q3. Falei, nossa, Sauber, tudo bom, né? Infelizmente, aos 47 do segundo tempo, o Gasly foi lá e tirou o Huckenberg do Q3. Fiquei chateada com o Gasly, mas foi legal ver a Alpine no Q3.
É assim, o Gasly tira leite de pedra às vezes ali na Alpine, é um negócio complicado. Até foi engraçado que o Colapinto no Q2 deu uma resvalada que quase acertou o muro. Eu falei assim, só trocar de roupa agora e seguir a vida, mas não passou pro Q3, então pôde ir para casa depois Pode ir pra do. casa. É, mas Daí, a Alpine, assim, ninguém tá esperando nada, isso, né? Nem os próprios pilotos, mas assim, tem, tem aparecido, pelo menos, nas últimas corridas, né? Eu acho que talvez é um alento pro próximo ano, né? exatamente, aquela coisa, não fazendo nada errado, de repente cai alguma coisa no teu colo. Então, o Gasly, pelo Sim, menos, ele tá. O que ele pode fazer? É que ele está fazendo o que pode e tá podendo pouco, mas sim. ainda tá fazendo o que pode. E tá só torcendo pra Cadillac ser uma tranqueira. Pra daí não ser o último da. Pra não ser o último Exatamente, o ano que exatamente. vem. Assim, que seja alguém pior que a gente, pelo amor de Deus, não aguento mais estar aqui. É, É, né? é isso, Minardi feelings total a Alpine, né? exato. E daí os eliminados do Q2 foram o Huckenberg, o Stroll, o Ocon, o Berman e o Colapinto. Só um comentário sobre o Stroll. Ele estava indo muito bem. A gente estava até espantado que do nada ele estava lá em P1. A gente não entendeu nada, ele também não, possivelmente. Não sei que janho que rolou, que a Aston Martin resolveu falar assim: vamos botar pneu intermediário no Stroll. Gente, não. Não tem ninguém com pneu intermediário. Tudo bem, tava realmente, já tinha parado de chover nesse momento, mas assim, Mas não é o era. Stroll. Mas é o Ah, Stroll, exatamente. exatamente. Ele já não anda bem no seco. Não vai fazer um negócio desse. Aí já caiu no Q2. A gente tá até achando que ia pro Q3, porque tava assim, espantoso, mas daí a própria equipe lascou com o menino. Quando não é ele que faz a cagada, é a equipe. É uma beleza, viu? Querem se livrar dele. Pois é, pois é. Mas não consegui. Ele tá querendo se livrar da Fórmula 1, mas ninguém Exato, exato. vai fazer o quê? Não, legal. Bom, E aí, o que aconteceu no Q1, então? no Q3. Ah, Cara, é que três ser melhor é sempre estranho. estranho. Então, na verdade, só daí o que aconteceu foi o Norris conseguir a pole. E assim, ele conseguiu depois do cronômetro já zerado. O Verstappen estava com a pole e o Norris tirou. Então, assim, uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? E coisa que a gente está acostumado menos ainda a ver foi o Sainz em terceiro. Ah, Pra não fala felicidade assim, do não fala Vinícius. assim do meu menino. Não fala assim do meu menino, Tá vendo? que Você meu não menino. confiou nele. Você botou ele no Q3, mas você não confiou tanto assim. Então, por Mas, favor. mas eu já confiei mais do que ele merece, né? Mais do que ele merece. Ele fez mais, ele, né, superou, mas vamos ser sinceros, né? Tipo, ninguém tá esperando muito mais do que isso, né? Mas tudo bem, vai. Não, na verdade, a gente Mas tá ele gosta do esperando caos. muito. Mas ele gosta do caos. É isso que é a Ele gosta. questão. Ele é o Cavaleiro do Apocalipse, entendeu? Ele gosta do caos. Exatamente. É, exatamente. Não, legal. E agora, falando um pouco então da corrida, o que que você pode falar aí do comecinho da corrida? Então, né? Vamos para uma largada assim, estamos lá esperando. O que que a gente está esperando essa largada? O Norris fazer o feijão e arroz. Por quê? Ele já estava bastante pontos na frente, tá acabando o campeonato. Eu só preciso manter. O que que ele fez? Merda. Ele tentou dar uma de Verstappen, só que ele não é o Verstappen. Ele tentou pegar e jogar na frente do Verstappen para impedir ele de ultrapassar. Inclusive, ele reagiu mais rápido que o Verstappen. Só que nessa jogada para frente ali que ninguém entendeu, muito menos ele em seguida perdeu o ponto de frenagem, perdeu a tangência da curva, espalhou e foi ultrapassado pelo Verstappen. Olha que beleza! Não contente em ser ultrapassado pelo Verstappen, na sequência ele foi ultrapassado pelo Russell também, já perdendo a segunda posição, inclusive, e com o Sainz no cangote já para perder a terceira. Ou seja, ele fez tudo que ele não podia fazer.
Mas enfim, não inventa. Você não sabe, você mal sabe largar, que você sempre larga mal. Você vai inventar moda. Pois Faz, é. faz o basiquinho que tava bom. Como diria o narrador, é que se consagrar, né? É É, que se não, consagrar. não deu certo. E assim, é uma pista que a McLaren não vai bem. Não sei por que desgraça, mas no passado também não foi bem. Então, assim, não inventa moda. Sim. Só faz básico. Não fez, se lascou nessa, Os engenheiros né? vão todos jogar no cassino. Eles vão todos jogar no cassino e esquece. Por isso que a McLaren não vai bem. Os engenheiros vão todos jogar no cassino, né? Exatamente. Aí a gente não sabia muito porque ainda deu uma bandeira amarela, né? E aí a gente viu a cena que ninguém quer ver, né? Todos os fiscais correndo dentro da pista sem o safety car. A chance de dar merda era tão grande. E assim, a transmissão brasileira criticou, que eu tava assistindo na hora. Depois eu fui assistir a transmissão gringa, os caras também falaram, gente, não faz isso. Mas aí foi falha da própria parte Direção de banco? técnica, Hum. né? Que não botou nenhum safety car virtual, não botou nada. E daí fez essa lambança. Mas graças a Mas Deus não aconteceu. a loucura é que é o seguinte, o Stroll ainda estava na pista, né? Não, Então, aí que tá. Não tava. A ah, gente tá. depois que foi um acidente com ele que Ah, causou. mas então era mais seguro ele estar lá. Mas tinha o colapinto. Também a gente tem que ficar ali, entendeu? Bem preocupado, porque ele pode aparecer do nada, assim, cacetando o muro. Então, então assim, a gente fala assim, gente, já aconteceu acidentes, vamos, né? Sim. Vamos um É, pouquinho mais. maneira, né? E era assim, como vocês podem ver na foto, é muita gente. Não era tipo um fiscal que deu a louca e saiu correndo. Não, era uma galera. Então É, a chance de... acharam que era parada. Acharam que era uma parada. Exatamente. Então a chance de dar ruim era grande. Mas aí, inclusive, o que causou a bandeira amarela, infelizmente, foi o Bortoleto e o Stroll. A gente zoou que o Bortoleto resolveu se vingar do que o Stroll fez com ele É. no Brasil. E assim, ele depois, na entrevista, ele falou que ele errou mesmo, ele tinha que ter freado um pouquinho antes, que ele se empolgou demais. E ele, tipo, perdeu a freada, quis botar num espaço que não existia ali, acabou acertando o Stroll, rodou também, então ele ficou em último. O Stroll já abandonou ali. O Bortoleto ainda fez duas paradas, uma sequência da outra, mas teve que abandonar também antes da volta 5. Então já era. Infelizmente, pro Bortoleto de novo. Eu acho que ele precisa dar uma respirada e, assim, Sim, como sempre falam, não se ganha corrida na primeira curva, mas pode se perder a corrida na primeira curva. Então, sim. assim, vai com calma. Não, e parece que ele foi até pedir desculpa, né? Pro Stroll, né? Sim. Assim, isso eu achei uma coisa legal. Ele assumiu que ele errou, ele foi muito sincero na entrevista, falou assim: não, foi erro meu. Eu não precisava ter feito o que eu fiz, eu podia ter começado a frear 5, 10 metros antes, e daí se eu tivesse freado, eu tinha conseguido parar o carro e tinha desviado, eu já tinha tomado duas posições na largada, então eu tinha largado bem, mas eu fui com muita sede ao pote e acabei acertando o stroke que não tinha nada a ver com a paçoca, né? Merece, merece, mas não tinha nada a ver com a paçoca dessa vez, é. Assim, exatamente. Assim, pelo histórico. Tranquilo, entendeu? É, Todo mundo pode bater o Stroll, porque ele já exatamente, causou é. dentro de todo mundo. Mas não precisava, porque, que nem a gente fala, quem acabou saindo prejudicado foi ele mesmo. Que É, acabou, diferente do Stroll no Brasil, que continuou correndo, o Bortoleto se lascou nessa também. sim. Então, meio, meio triste, né, pra Não, tá gente. Mas, certo. Faz parte, faz parte. É, e é. lá na ponta, como é que tava a briga? Então, por incrível que pareça, apesar de eu ter no meu palpite botado que as Mercedes iam fazer dobradinha. Eu não tava confiando muito na Mercedes, não, mas o Russell tava bem. Como ele já tinha ultrapassado o Norris, ele tava até atacando o Verstappen, né? Infelizmente, logo depois que ele acho que umas duas, três voltas ele atacou o Verstappen, mas depois ele começou a ficar para trás
E no rádio ele reclamou que estava tendo o mesmo problema na direção que ele teve no quali. Que inclusive no quali, na entrevista depois, ele falou que ele achou que ele podia ir melhor, mas que ele teve esse problema na direção que não impedia, não fazia com que ele saísse da corrida, mas eu acho que desestabilizava muito o carro, então ele não conseguia manter o ataque, né? O Se ataque, manter, né? possivelmente também pegar o ar sujo de estar atrás do outro carro só dificultasse ainda mais a direção, né? Então, É, tá com uma folga. Tá com uma folga na direção. exatamente, esse povo não manda manutenção nos carros, aí É, exatamente. Ah, legal. Aí aí falando de ele teve que Mercedes, é. acatar. É. Aí falando de E Mercedes, falando de Mercedes, eu vou ter que bater palmas novamente para Antonelli, né? Todo mundo sabe o quanto eu critiquei ele no começo do campeonato. Quando a gente fez as análises dos pilotos, nossa, a gente falou bem mal do, do Antonelli. é. É. Assim, né? Não eram críticas assim de A gente não maldade, era elogiou, a gente não elogiou, não elogiou, é. exatamente. Mas assim, a gente falou que estava sentindo a pressão. E sinceramente, eu acho que depois que assinou o contrato de renovação, assim, Sim. Tira um pouco, né? ele, O... ele ficou muito mais tranquilo. Tanto que, vamos lá, ele largou em 17º nessa, né, que a gente falou que ele já saiu no Q1. Sim. Ele largou em 17º com pneu macio. Uma coisa que eu vou te falar que quando eu olhei pneu macio, eu falei, quê? Na pista que mais tem problema de pneu, você vai botar pneu macio na criatura? Eu falei, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Aquele negócio, tá perdido, perdido e meio, né? É isso que eu ia falar. É exatamente isso que eu ia Vamos falar. tentar alguma coisa diferente. Aí na volta 3 ele já fez a parada, aproveitou esse bandeira amarela, safety car virtual que teve depois, já trocou os pneus, botou pneu duro e foi. Passa um tempinho, a gente recebe a notícia que ele tomou 5 segundos de punição porque ele queimou largada. Eu falei, ô, amigo, você não tá se ajudando, né, também? Né? Você tava lá atrás, você ainda queima largada. E, sinceramente, eu vi 3 vezes a largada, eu não vi ele queimar a largada, mas os sensores estão lá, né? Eles são muito mais Sei. precisos. Então, aí queimou largada, ele ficou 47 voltas com o pneu duro. Assim, Caramba. o pessoal tava sentindo muita degradação do pneu, todo mundo meio que sofrendo ali. E até o Antonelli depois falou em entrevista que ele só pedia, pneu, aguenta aí, tá chegando o Sim. final, não me faz parar não. E no final, ele já com pneu de 40 e tantas voltas, ele segurou Piastri e Leclerc com DRS, podendo abrir DRS, né, que tava assim o trenzinho atrás dele. Ele conseguiu chegar em quinto. E por conta das punições que tiveram, que a gente vai falar depois, ele conseguiu um pódio. Então, assim, meu parceiro, parabéns. É só É. isso que eu tenho a Não, é. dizer. Porque quem achou que eu tava louca no P1 e P2, eu consegui o P2 e P3, hein? Então, É, assim, exatamente. Não, mas isso é o que você falou. Se realmente a renovação do contrato tirou a pressão, ótimo. E uma corrida dessas aí cria estofo, né? Cria estofo para tipo, pro futuro. Então, tomara que seja. Porque a gente brincou, falou na época lá da questão dos rookies, que a gente vai fazer depois uma comparação no final do ano, a final, né? Mas quanto mais pilotos de bom, de boa qualidade tiver, mais interessante vai ficar a categoria. Então, eu acho que tem que torcer sim, que seja é melhor um Antonelli fazendo algo bom do que um Stroll, tipo, arrebentando com a categoria. andando demais. Então, entendeu? Então, com certeza, é de aplaudir e tomara que continue para. E outra coisa, né? Deu pra perceber pelo Russell e pelo Antonelli que a Mercedes estava num final de semana bom, né? Então, que bom para eles. Sim, infelizmente, agora que as equipes estão ficando um pouquinho mais parelhas, assim, vai mudar o regulamento de novo e daí aí É. volta tudo pro zero. Mas eu gosto de a gente não saber o que vai acontecer. É Ah, muito sim. bom. Porque, tipo, a gente faz o palpite muito na torcida ou querendo caos e tal. Mas é legal se você fazer um palpite do caos e você acertar porque aconteceu o caos. É, exatamente. Não, Então exatamente. é muito bom, é muito bom. E assim, até
tem um vídeo que o Antonelli vai cumprimentar o Verstappen, né? E daí o Verstappen pergunta, em que posição você terminou? Daí ele fala em quarto. Daí o Verstappen, tipo, nem ele Quarto acreditou, ou tipo, quinto? Quarto ou é quinto? que na verdade sim, ele terminou em quarto, ele acabou em quinto por causa da punição, porque daí ele perdeu Ah, o sim, sim, Piastri, sim. e depois ele foi para terceiro porque o Piastri Ah, e o não, é, Norris sim. Ah, foram faz sentido. Eu achei que ele tinha pago na. Achei que ele tinha pago na pista alguma coisa. Não, É, beleza, não, entendi. então, não porque assim, ele recebeu a punição depois que ele já tinha feito a parada na volta 3. E daí ele só pode pagar a punição ou na parada ou em tempo depois da bandeirada, né? Ele ainda tinha chance, quando faltava acho que umas 5 voltas para acabar a corrida, ele possivelmente ia acabar em sétimo, porque o Leclerc e o Piastri estavam muito perto. Só que daí tanto o Piastri quanto o Leclerc perderam muito rendimento no final da corrida, e daí ele conseguiu abrir mais que 5 segundos do Leclerc Ah, legal. a uns dois e pouquinho do Piastri. E te falo mais, se tem mais umas 4 voltas, ele passa o Russell. Porque o Russell tinha perdido também muito desempenho ali do Uhum, final da corrida. Tava lá sofrendo com o problema do carro. E o Antonelli chegou a 1 segundo e meio dele. entendi. Ah, legal. Podia ter dado uma prorrogação ali pra gente ver mais um. Ver mais uma ação, Você né? vê mais uma tretinha ali? Né? Mais algum detalhe no final da prova, então? O que você pode falar do final da prova? Então, o final da prova, o resultado. A princípio foi Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Russell em terceiro, Piastri em quarto por conta da punição do Antonelli, o Antonelli em quinto, Leclerc em sexto, Sainz em sétimo, Hadjar em oitavo, Hülkenberg em nono e Hamilton em décimo. Legal. Aí, Porém, porém, todavia, entretanto, contudo, novamente, todo mundo foi dormir, falou assim, beleza, acabou, né? Posso ir para fazer naninha. nós Aí a postamos o gente... vídeo, Hã? nós postamos o vídeo da classificação final da corrida. Exato, falou assim: não, todo mundo já fez o trabalho, agora eu posso descansar. Não pode, porque a FIA ainda estava trabalhando e teve. As McLarens foram analisadas e desclassificadas. Por quê? Embaixo do assoalho dos carros existe uma placa que já foi de madeira, hoje em dia, pelo que eu fiquei sabendo, é de resina. E ela tem um limite de desgaste que pode acontecer durante a corrida pelo atrito dela com o asfalto, porque se ela desgasta demais é que os carros estão mais baixos do que deveria e estão sendo favorecidos nisso, né? Então, ela pode ter, ela tem que ter 9 milímetros no mínimo para dizer que o desgaste foi ok em alguns pontos em que ela é medida. No caso do Norris, ela estava com 0,12 milímetros a menos do que deveria, e no caso do Piastri, 0,26 milímetros a menos. Então, as duas McLarens foram desclassificadas por excesso de desgaste na placa que fica embaixo do assoalho do carro. Isso poderia ser apenas beleza, desclassificou, seguimos a vida? Poderia. No entanto, essa semana mesmo, teve uma questão que a FIA analisou quase todas as equipes, investigou, na verdade, porque foi descoberto que, assim, nessa resina que fica, existem uns pontos que são as placas de titânio, né? E descobriram que as equipes elas tinham um dispositivo que aquece esse titânio, fazendo ele expandir. Então, ele faz com que ele bata no asfalto e não a placa de resina. Então, o que que desgasta? O titânio. E a resina fica ali, ó, lindinha, né? Sim, Aí, esse dispositivo, a hora que acaba a corrida, ele desliga e os pilotos ainda dão a volta. Quando eles chegam para ser analisado, o titânio já voltou ao tamanho normal e ninguém viu nada, certo? Isso não era proibido até ser descoberto. E se não é é, proibido, é permitido, né?
Então, daí a maioria das equipes não falaram quais foram as equipes que foram investigadas sobre isso, e agora está proibido esse dispositivo ser usado. E por incrível que pareça, olha que coisa, justo na semana onde o dispositivo é proibido, uma equipe inteira é desclassificada por ter excesso de desgaste. Então, daí a galera tá falando assim: quanto tempo a McLaren se beneficiou desse dispositivo? Sim, Tipo, porque assim, para todo mundo ficou meio óbvio que eles usavam, né? sim. Então, aí foi, É, foi a treta da semana. entendi. É. É, porque, tipo assim, o carro, não sei se eu tô certo nessa parte, o carro mais baixo ajudaria na aerodinâmica e possivelmente no arrasto na velocidade. Então, É, ele tem maior efeito solo, né? Então aí ele gruda mais no chão, ele fica muito mais manso, digamos assim, é muito mais fácil de você. que nem meu Peugeotzinho 17 tá na 116. Ah, entendi, né? Beleza. Quanto mais alto ele vira o Celta, que tremia a porta quando passava assim. Não, mas não. O Celta não é que tremia a porta, é que lá é por design, que é um controle de velocidade. É para avisar você que, olha, baixa, senão vai desmontar. Ou você para ou paro eu. Ele vai desmontar. Então era um limitador de velocidade aquilo. No Foi tudo. Peugeot, o Peugeot só não podia ir para oficina. Mas o 207, a hora que colava no chão, nossa senhora. Era lindo, era lindo. Era lindo. Meu ex-cunhado uma vez falou assim: Nossa, mas parece que você tá rápido. Ele olhou assim, tava 170, né? Na 116. Eu acho que tá na hora de Não baixar um parece. pouco. Eu falei: Eu nem percebi. Eu nem percebi. É, o City é a mesma coisa. Teve um dia que eu tava andando, eu falei, nossa, mas esse carro não anda. Eu olhei, tava 150. Eu falei, acho que ele anda É, assim. Acho que é. eu só. O Inclusive, problema é tá o andando. barulho. Mas aí que tá. Aí que tá. O problema é o barulho interno. O Celta, como fazia barulho interno, externo e pra todo mundo ouvir, a 120 você já falava: Opa, eu acho que deu. Entendeu? Agora, os outros carros não. Então, isso aí, isso aí, na verdade, é uma feature, não é um problema. Entendeu? O Mas tudo Uninho bem. agora é isso também. Passou de 100 por hora, o volante começa a tremer. Você fala assim, para, que Exatamente, tá dando. parou, parou. É sensor. Isso aí é tecnologia que está escondida. É que ela não é vendida como tecnologia, devia ser vendida como tecnologia. Exatamente. Mas beleza. Então, com as punições, a classificação então ficou Verstappen em primeiro, o Russell e o Antonelli, então, né? O Russell em segundo, o Antonelli em terceiro, Leclerc em quarto, meu, meu menino Sainz em quinto, Radiali em sexto, Hülkenberg em sétimo, o Hamilton em oitavo, também uma corrida razoável, E para dado quem as. começou lá de é. trás também, começou em 19º. E aí, fechando o top 10 ali, Ocon e Berman. Não, Esse, se a gente pegar, fizer o histórico das corridas, eles vão estar ali aparecendo. É aquilo que a Emily falou. Como que tá ali, a gente não sabe. Mas está sempre ali batendo. É o que está faltando. É o que está faltando para tanto para Sauber ter essa regularidade tá ali, como para Alpine, né, para sair dessa zica. Tá sempre ali. se Se mordendo um alguma dos dois, coisinha. se um dos dois fosse companheiro do Verstappen, a Red Bull já era vice, Com entendeu? certeza, com certeza. Ah, beleza. Falando um pouco do Mundial de Pilotos, então, aí é o seguinte: eu cheguei a ver a qualificação antes da punição. Aí o Norris estava lá com seus 400 e poucos pontos, tá tranquilo. Porém, com a classificação, o Norris está com 390, o Piastri 366 e quem está com 366 também? Max Verstappen. Assim, tudo bem. Pode ser pode ser até que a Red Bull também tava com o negócio de titânio e tava tem alguém lá indo lá adicionar resina na placa lá da coisa. Mas cara, chegou. Chegou. E assim, ele não queria final de semana melhor, né? Não. Entendeu? Quando Não o cara é sei, não bom, sei o quão religioso o Verstappen é, mas se é ele um dia rezou na vida dele, foi exatamente isso que ele pediu. impressionante, impressionante.
Não, tanto que eu ouvi alguma coisa assim falando por cima que a McLaren vai começar, tipo, entrou com um pedido de revisão na FIA, questão do teto de gastos por causa da troca de motor do Verstappen no Brasil, né? Então, assim, porque se ele trocou de motor por, o motor ter risco de falhar, de quebrar essas coisas, esse valor desse motor não vai para o teto de gastos. Agora, se trocou o motor por questão de performance, aí ela vai por teto de gastos. E se eu não me engano, esse motor custa em torno de 12 milhões, alguma coisa assim. Posso estar muito equivocada, mas foi o valor que eu vi, assim. Então a McLaren já está tentando usar de Sim. regulamento para punir Verstappen, porque eles mesmos não estão garantidos que no braço eles vão ganhar. É. Então, É, olha. eu ainda acho que o Norris está na posição, tipo assim, se não tivesse sido a punição, é isso que eu falei, né? Na corrida, no braço, tava ali. Tudo bem, pode ter uma Uhum. vantagem um pouco, mas assim, tava ali. Agora, bosteou? Então, assim, agora a diferença do terceiro e segundo para o primeiro são 24 pontos e tem 58 pontos em jogo Sim. até o final, que a próxima corrida é com sprint, então são 33 pontos que se ganhar as duas corridas e tem os 25 pontos da outra. Então, assim, vai É. ficar para a última corrida, Coisa boa. a Ah, não é. ser, então, a não Isso. ser que aconteça uma desclassificação do Verstappen, Ou bata, ou bata. Piastri e tal, que não pontue, digamos assim, senão vai ficar para última. O que é ótimo, porque ninguém merece gente sendo campeão antes da hora. Agora, Da corrida. agora pega esse cenário. Agora pega assim, ó, Verstappen aqui terceiro e o primeiro é Schumacher e sei lá, e qualquer companheiro de coisa. Quando você queria apostar que o companheiro ia jogar o carro em cima do Não, Verstappen? estourar o Verstappen na primeira. O cara podia estar tomando volta. Ele ia segurar, Ah, exatamente. ele ia ficar em primeira. É que eu não acho Verstappen. que eu não acho que esses dois esses dois e a McLaren têm culhão de fazer isso, mas assim, Não, e o Piastri, ele tá full pistola. é, Porque assim, eu vi o comparativo. Em agosto, antes dessa melhora da Red Bull, o Piastri estava a mais de 100 pontos na frente do Verstappen. E agora eles estão empatados. é. Então, assim, o Piastri quer mais é que tudo se exploda. Ele É. não vai ajudar em Tá nada. mais, tá mais fácil ele jogar o carro no Norris do que no Verstappen. Exatamente. Fala assim, já que eu não ganhei, você também não ganha, desgraça. Então, Nossa, assim, imagina que zica. E eu mesmo olha, tô só fazendo a pipoquinha para assistir essa é, treta, entendeu? não sei não, se com umas três etapas o Russell não brigava ali por um vice, viu? Sim, porque a Mercedes também deu uma melhorada É, legal, assim, tipo, lógico, nem compara com a melhora que a Red Bull teve, mas assim, tá estável, pelo menos, coisa que a é. Mercedes não é há muito tempo. Eu lembro que eu tinha falado há umas rodadas atrás, há umas coisas atrás, que a Ferrari dali não saía. Eu não sei se o Aham. Hamilton não perde pro Antonelli essa. Porque tá 152 a 137. Eu não, Eu pensei nisso, eu vendo a pontuação, eu falei, olha que o Antonelli tá chegando no Hamilton, rapaz. não, Aí o homem deprime. Aí, não, e é legal que tem um campeonato à parte, que assim, é a partir do álbum, né? 73, o Radiarco 51, o Hülkenberg 49, o Sainz com 48, o Berman 41, o Alonso 40. Tem o campeonato à parte ali, então. tem uma treta ali também. Que a É, gente não percebe muito porque fica mais focado nos primeiros, mas é sim, uma coisa que eu falo, gente, se você olhar o todo, sempre tem alguma coisa para você achar interessante. Mesmo sim, quando sim. teve a época do Hamilton, que só ele ganhava, a época do Verstappen, que só ele ganhava, tipo, no meio tinha uma treta legal para você assistir. É que se É. você focar só no primeiro, é chato mesmo. Não vou dizer que Não, não é. e se o Colapinto ganhar as duas corridas aí, a sprint, ele passa o Radiar. Aí, ó, tá vendo? Vamos É, lá. Aí também é sacanagem.
Isso Se é ele fizer um sacanagem. ponto, se ele fizer um ponto, eu já tô É, comemorando. isso é sacanagem, né? Foi maldoso, foi maldoso. Não, beleza. E no Mundial de Construtores, então, a gente também falou, eu lembro quando eu postei o vídeo que a Ferrari tinha assumido ali, né, o vice, né? Mas já foi pro cuia de novo. Tá ali a briga da Verstappen Racing com a Mercedes, né? A Williams se consolidando ali na quinta colocação, o que é bem legal. A Sauber, assim, a Aston Martin deu uma bobeada nas últimas corridas. E a Sauber, querendo ou não, o Bortoleto, infelizmente, não tá ajudando muito, mas o Huckenberg tá ali, pontinho, pontinho. Então, talvez, assim, 73 a Haas, 72 a Aston Martin, 68 a Sauber. Se a Sauber pegar ali, cara, é top 7. Entendeu? Aí, ó. Para Então, quem tava vendo aquele trator no começo, gente, isso é, daí é campeão de construtores, entendeu? É a mesma coisa. Tá ali, ó. é, no nível deles é campeão de construtores, exatamente. Não, legal. Bom, falando dos palpites, então, somada a pontuação do GP do Brasil, a AEME tá com 139 até o momento, que foi um banho no Brasil. Eu dei o louco de querer um caos muito instaurado e daí a AEME abriu de novo a 125 para mim. Falando da classificação, então, foi o seguinte: a May arrebentou, né, na classificação, na questão de bater na cabeça. Então, ela acertou o Norris em primeiro, o Verstappen em segundo, o Russell em quarto na cabeça, e ainda acertou o Piastri, o Leclerc e o Hadjar no top 10. No meu caso, deu boa porque eu acertei bastante gente no top 10 e acertei o Alonso na cabeça em sétimo. Então, a May fez 12 e eu fiz 10. Então, não é tão ruim. E aqui na corrida ficou pau a pau. A EMEI acertou bastante gente no top 10, tirando o Bortoleto, Norris e Piastri por motivos que já explicamos, né? Que mesmo que a gente quisesse não ia acertar nunca, né? Não ia sair da punição. E no meu caso também, né? Se não fosse, eu teria acertado até o Norris em segundo ali, mas eu acertei o Verstappen, né, em primeiro e acertei um pessoalzinho ali no top 10. Eu, por algum motivo, troquei os pilotos da Williams na classificação. Eu postei no Sainz e na corrida no álbum, devia ter mantido o Sainz, né? Mas tudo bem. Mas aí, no caso, foi 8-7 para mim. Basicamente por causa do Verstappen aqui. Então, assim, ainda tô um ponto atrás, né, na soma e tá chegando também. Eu tô ali. Eu não sou o Verstappen da coisa, mas eu tô ali tentando, tentando. Mas quem sabe, tem que acertar muito Tá ali pra me deixar nervosa. Tá ali pra me deixar nervosa. exatamente, exatamente. Mas não tô chegando. Bom, e só para finalizar, falar um pouco do que aconteceu na Academy, né, Mimi? Quer falar pra gente? Então, eu acho, normalmente a gente não fala muito de resultados da F1 Academy, mas eu acho que dessa vez, até porque foi a última corrida do ano, então eu acho que é legal a gente pontuar que as duas brasileiras pontuaram nas duas corridas. A Rafaela ficou em oitavo na primeira corrida e a Aurélia Knobels teve seu primeiro pódio por conta também de uma punição, que ela tinha ficado em quarto, mas ela conseguiu chegar em terceiro por conta da punição. Primeiro pódio dela na F1 Academy. E ela foi a pessoa que mais ganhou posições, porque ela tinha largado lá embaixo, ela tinha largado 16º, ela conseguiu 13 posições, terminou em terceiro. Então, parabéns para a Aurélia. Na corrida 2, elas já ficaram um pouquinho mais para trás, a Rafaela ficou em nono, a Aurélia em décimo, mas eu acho que vale a pena comentar que as duas correram muito bem, foi um final de semana legal para as duas. Infelizmente, esse é o último ano da Aurélia na F1 Academy, porque elas só podem ficar no máximo 2 anos. Então, ela agora vai partir para outra coisa. A Rafaela foi confirmada como piloto da Racing Bulls novamente para o ano que vem na F1 Academy. E quem ganhou o campeonato foi a Dorian Pan, que é piloto da Mercedes, que a bichinha ali é braba, viu? Mas, e também ela, ano que vem, não corre na F1 Academy, porque já é o segundo ano dela. Fechou com chave de ouro, né? A Ah, participação no sim. campeonato.
Foi. Ah, legal. Parabéns aí para os pilotos também. E eu acho que é isso. Então, acho que por hoje a gente fica por aqui. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. Continuem comentando, tá muito legal lá as brincadeiras. Eu tô tentando lembrar, teve um comentário muito engraçado sobre o alagamento lá de Las Vegas. Deixa eu só achar rapidinho aqui, que eu chorei de rir. Deixa eu ver se eu consigo. Vai ser difícil achar agora, mas no outro qualquer coisa eu falo. Mas é isso aí, é essa interação que faz ficar interessante pra gente. Não é só a gente falando aqui, tem sempre uma brincadeira ou um comentário sério também. A gente gosta de ver o que vocês falam lá. Tá bom, gente? Um grande abraço. Emê, Falou, galera! valeu!